Olá, queridos, nós estamos falando sobre as provas de Abraão. E hoje nós vamos falar sobre a quinta prova, que é a prova da separação. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque parentes chegados somos. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E a Bíblia fala assim, que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Veja bem, desde que Jesus inaugurou a igreja em Mateus 16, dizendo: edificarei a minha igreja, ela está em contínuo crescimento. Apesar das resistências humanas e demoníacas, o crescimento do reino de Deus é imparável. Como aí no caso de Abraão e Ló, crescimento e enriquecimento podem culminar numa necessária separação. Existem separações traumáticas baseadas em divisão e existem separações saudáveis, baseadas na emancipação, o que é essencial para o crescimento sobrenatural. O que motiva uma divisão é orgulho, cobiça, amargura. O que motiva a emancipação é quebrantamento e generosidade. Então nisso reside a prova da separação, onde muitos líderes fracassam. Quando dois líderes precisam se separar, ambos estão em prova diante de Deus. Então, existe uma diferença entre divisão e emancipação. Na divisão, a pessoa se obstina em ganhar, mas acaba perdendo. Na emancipação, a pessoa libera, semeia com dor, tendo a sensação de perda, passa pelo fogo do altar, mas terá um ganho exponencial. Então vejamos algumas constatações práticas nessa prova da separação. Crescimento gera uma demanda de emancipação. Emancipação é um clamor legítimo. Sem a emancipação, o processo de maturidade tende a estagnar. Quando a emancipação não é permitida, uma semente de insatisfação brota, resultando muitas vezes em divisão. Esse é o dramático problema de uma liderança insegura, possessiva, quando o clamor por emancipação é interpretado como rebelião. Outra coisa é o perigo de uma emancipação precoce e arrogante. A pessoa tem uma pequena medida de resultado e acha que ela pode fazer melhor sozinha que o seu líder. Quem sacrifica honra e submissão, sacrifica a sua herança. Toma o caminho do filho pródigo. O que parecia ser um caminho fácil de felicidade, transforma-se numa desgraça. Agora, veja bem, Abraão, nessa prova, ele foi perfeito. Ele fala assim: não haja contenda entre nós e os nossos pastores, irmãos somos. A sua intenção era preservar o relacionamento e ele estava disposto a se sacrificar por isso. Na verdade, o que havia era um problema de convivência. Então, Abraão deixa que Ló escolha o lugar da terra. Enquanto Ló se lambuza na própria cobiça, Abraão se sacrifica, cedendo para Ló a sua primazia. Essa atitude de Abraão foi tão decisiva que imediatamente Deus consolida a sua promessa a ele. A Bíblia fala assim, ele explica que ao ceder a sua vontade, a terra seria toda de Abraão e não de Ló, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Nessa prova, na prova da separação, Abraão foi
tremendamente aprovado. Pense sobre isso, ore sobre isso, Deus te abençoe.